Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Sião e demais igrejas que possam estar acessando, a nossa aula da Escola Bíblica Dominical através do canal da Igreja Batista Sião em Salvador, Bahia. Bom, meus irmãos, hoje nós estamos trazendo a lição número 4 da nossa EBD, intitulada Ser Templo do Espírito Santo. Nós estamos estudando a doutrina do Espírito Santo nesse trimestre e temos tido lições maravilhosas, tanto na EBD online quanto nas classes presenciais. Inclusive conclamamos os irmãos a se engajarem, aqueles que não fazem parte ainda de nenhuma classe, que procurem estar fazendo parte, porque é muito importante para o crescimento de cada irmão e crescimento da igreja como um todo, Como nós vamos ver no decorrer desse trimestre, o Espírito Santo é que trabalha em nossas vidas, nos capacitando para que possamos estar, tanto como ouvintes aprendendo, como professores ensinando e aprendendo também, porque aprendemos quando ensinamos, e tantas possibilidades que o Espírito tem colocado diante de nós. Mas vamos pedir ao Senhor que direcione os nossos passos. Nesse momento vamos estar orando ao Senhor. Pai amado, te pedimos, ó Pai, a tua direção, te agradecendo por mais essa oportunidade de estar diante de ti, trazendo essa escola bíblica, Senhor, e dando continuidade àquilo que tem sido ensinado. Seja conosco, nos dá sabedoria em tudo, nós choramos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, como já foi dito, a Igreja Batista Sião tem a sua EBD presencial, mas também estamos com a EBD online, para aqueles irmãos que não possam estar ainda indo à igreja, para irmãos de outras igrejas que se interessarem em assistir, e também para que possamos, nosso próprio crescimento, busca de conhecimento, estar assistindo a EBD presencial e chegando em casa também assistindo a EBD online. Bom, mas nas lições anteriores, certamente nós somos muito bem instruídos com a presença do irmão Almiro e do pastor Gilson, já na última lição, E para a lição de hoje, como dissemos, a revista traz como texto base 1 Coríntios 3, do 1 ao 23. Por ser um texto grande, extenso, nós vamos apenas ler alguns versículos, eu peço que os irmãos me acompanhem, dizendo assim, a partir do versículo 1 até o versículo 3. E eu, irmãos, não virtuais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco, nem agora podeis. Porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? E aí nós partimos então para o versículo 18, que diz assim, ninguém vos engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem-se por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria estutícia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Bom, meus irmãos, então vamos entender, o autor ele traz esse texto de Coríntios, como texto base. Então, mas vamos entender um pouquinho, do contexto da igreja da cidade e da igreja de Corinto, Corinto era uma cidade grega estratégica para o comércio marítimo, muito bem urbanizada, e essa urbanização toda constratava com a sua depravação, toda a sua evolução econômica e urbanística, na verdade, tinha esse contraste com a sua depravação moral. Era uma cidade que estava mergulhada num lamaçal de pecado. Nesse binômio, então, de materialismo e imoralidade, o apóstolo Paulo, conforme o relato de Atos 18, do 1 ao 18,
em que ele vai narrar a sua chegada ali a Coríntios, em sua primeira passagem por lá, onde ele vai permanecer por cerca de 1 ano e meio proclamando o Evangelho. E então, nesse cenário moralmente caótico, a perseguição por parte dos judeus quase fizeram Paulo desejar sair daquele lugar, né? Paulo estava ali para levar a mensagem, levar a palavra, mas o cenário caótico, né, e toda aquela perseguição daqueles judeus o impeliram, né, para que ele saísse de Corinto. Mas aí, como está relatado na Bíblia, Atos 18, 9 e 10, diz assim: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Ou seja, olha que interessante, né? O Senhor mostrou a Paulo que os seus santos, né, os seus filhos, estavam naquela cidade, que ele tinha muito povo naquela cidade. Imagine então, né? A gente percebe como Deus, ele olha para cada um de nós e ele contabiliza, ele sabe que tem um povo dele ali e ele tem um cuidado especial com o seu povo. E por isso ele toca no coração de Paulo, né? E aí então a gente vai ver Paulo enfatizar que nós somos templo do Espírito Santo. E aí ele fala isso diante de uma sociedade que estava mergulhada também, né, no culto pagão. E aí existem relatos de que haveria templos ali, né, dedicados a Ísis e Afrodite. E os rituais que ali aconteciam eram fomentados de muita bebedeira e orgias, né? Então, Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele escreve o seguinte: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, claramente fazendo esse contraste, né, com aquela situação pagã, daqueles templos pagãos que estavam ali, mas Paulo mostrando que nós somos o templo do Espírito Santo, né, e que nós não podemos tolerar a impureza, não podemos nos aproximar da impureza, não é? E como está registrado, né, como nós já sabemos, na antiga aliança, Deus ele era adorado no tabernáculo, né, que seguia ali no deserto. Mais tarde ele passou a ser adorado no templo que foi construído no período do reinado de Salomão e que na sequência foi destruído, né, profanado e destruído pelos babilônios, e depois, né, veio a construção do segundo templo, que também foi destruído pelos romanos, né? E nesse segundo templo que foi destruído pelos romanos, ainda na época de Jesus Cristo viu esse templo, né? E aí a gente já estudou essa passagem, inclusive, quando a gente viu a revista falando sobre o livro de Marcos. Um de seus discípulos chega para Jesus e mostra assim o templo e fala: Olha, mestre, que obra maravilhosa, né? Que edifícios maravilhosos. E aí Jesus simplesmente diz assim: Não vai ficar pedra sobre pedra. Marcos 13, versículo 20. Então a gente vê que o Senhor, ele não olha para edifícios, ele não olha para o templo como uma estrutura, mas ele olha para o templo, cada um de nós. E nós, como igreja, formando o corpo de Cristo. Esse é o templo, né, que o Senhor, no qual o Senhor habita. Nós individualmente somos corpo de Cristo. Somos templo do Espírito Santo. E aí vem a passagem de 2 Coríntios 6, 16, que diz assim: E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Olha aí, a relação que ele faz com aquele culto pagão que era feito ali naquela cidade de Corinto, né? Então ele diz: Em que consenso existe entre o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: Nele habitareis e entre ele andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha só, 2 Coríntios 6, versículo 16. E aí, né, nós que conhecemos os princípios da mordomia cristã, nós pensamos no seguinte, que nós devemos zelar e agradecer, né? Nós sabemos que devemos zelar e agradecer por tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Todo ministério, toda atividade, todo trabalho, tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos,
nós devemos agradecer e zelar por aquilo, as propriedades que nós conseguimos alcançar com nosso esforço, né? Mas também com a bênção do Senhor, que é Ele que permite que tudo chegue às nossas mãos. Então, nós temos que ter esse cuidado com todas as coisas. Mas quantas vezes nós somos negligentes com o nosso corpo, né? Estamos falando aqui de corpo do Espírito, de corpo, uma habitação do Espírito Santo, e há gente até que pensa assim, não, relaciona sempre o corpo com a carne, e aí não quer conta, e aí a pessoa entra num desprezo, num mau zelo com seu corpo, porque acha que não, porque isso aqui é carne, é pó, né? Um dia vai acabar. Mas não é bem assim não, meus irmãos. Nós temos que sim que ter cuidado, porque como falamos um pouquinho antes, né? De mordomia cristã, o corpo foi um presente que foi nos dado pelo Senhor, para que possamos cuidar dele, né? Para que possamos cuidar e para que ele seja a habitação do Espírito Santo. Olha só, e aí eu lembro a aula online trazida pelo irmão Almiro, quando ele citou a questão do uso de bebida alcoólica, do uso do cigarro, que tudo isso destrói o nosso corpo. Realmente, de fato. Mas se nós pararmos para analisar um pouquinho, existem outras coisas também, né? Que nós, como cristãos, que andamos na linha, né? Às vezes somos negligentes, né? É a questão de algumas vezes ter um pouquinho de gula, né? E além daquilo que devemos comer. O cuidado com o tipo de alimento que consumimos, se é cheio, se tem muita gordura, se tem muito açúcar, né? Porque tudo isso aí vai trazer problemas ao nosso corpo que depois pode gerar um colapso, né? Questão de poucas horas de sono. Nós vivemos numa sociedade imediatista, uma sociedade muito dinâmica, muito acelerada, e às vezes o nosso dia de 24 horas se reduz, né? Fica reduzido, porque temos tantos afazeres, tanta coisa, tanta correria, né? E na verdade não é para ser assim. É para termos um tempo para descansar, né? Para relaxar, porque afinal estamos falando né? Do corpo que é carne, que é perecível e que precisa desse descanso. Né? Temos também a poluição mental. Quantas vezes enchemos a nossa mente com coisas vãs, com coisas fúteis, né? Com cenários de tanta violência. Muitas vezes a gente pega um jornal para assistir, vê uma determinada notícia chocante e a gente liga no outro canal, tá a mesma notícia chocante, a gente para assistir de novo e vai no outro canal e outra notícia, ou talvez a mesma notícia, talvez outras até piores, e isso aí vai enchendo a nossa mente, né? E aí às vezes a pessoa para assistir uma novela, né? Um filme, e aí vai trazer outras coisas também que não vão acrescentar em nada, só vão prejudicar a nossa alma, só vão prejudicar o nosso intelecto, né? E tudo isso tem reflexo no nosso corpo, né? Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós assistimos, tudo isso aí vai ter um reflexo sim sobre o nosso corpo. Mas quando a gente fala, a gente pensa nessas coisas, né? Nessa busca pelo cuidado com o corpo, fugir da negligência com o cuidado com o corpo, nós não estamos falando aqui nós estamos falando de apologia ao culto ao corpo, né? Como se fala hoje em dia, né? Não é uma coisa de idolatria do corpo e nem narcisismo, né? Não, é simplesmente ter cuidado com aquilo que o Espírito Santo, né? Com o lugar onde o Espírito Santo habita, né? É entender que o nosso corpo, a partir do momento em que temos um encontro com Cristo, torna-se morada do Espírito Santo, porque não adianta o cidadão, a cidadã malhar, cuidar do corpo, ser vegetariano, vegano, seja lá o que for, e não ter um encontro com Cristo, né? O seu corpo vai estar visualmente muito bem cuidado, mas
será um lugar vazio, porque o Espírito Santo não estará ali habitando se não houve um encontro com Cristo, né? Então, por isso a importância de estarmos conectados com o Senhor. E a partir desse momento, sim, em que temos esse encontro, nos tornamos responsáveis pela manutenção, o cuidado, né, o zelo com o nosso corpo, para que ele seja uma morada limpa e habitável para o Espírito Santo de Deus. Na conclusão ainda, o autor da revista, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que aquele que verdadeiramente é templo do Espírito Santo, naturalmente ele será mais parecido com Cristo. Isso aí está na revista, os irmãos podem acompanhar. E aí a gente está falando nesse momento de empatia, né? Parecer com Cristo é você buscar ser igual a Cristo, né? E tem um livro muito comentado no meio evangélico, intitulado Em Seus Passos, O que Faria Jesus, do escritor Charles Sheldon, né? E aí ele faz essa reflexão, né? Em alguns momentos, em algumas situações, é interessante, né? Ele nos coloca como o protagonista da ação e aí traz assim, sim, você está fazendo tal atitude, mas se fosse Jesus, se Jesus tomasse agora o protagonismo da história e fosse ele, o que ele faria? Que pergunta difícil, né, meus irmãos? Que situação complicada, porque imaginar, quando a gente para imaginar, para pensar, como é que Jesus pensaria nesse momento? O que Jesus faria? É muito difícil, são situações, não é como aquela da mulher que foi pega em adultério, não é? Que muitos de nós, não sei qual seria a reação, né? Porque você está ali num contexto em que existem pessoas que estão lhe pressionando, pessoas que estão querendo uma resposta sua, e a gente pensa em Jesus, né? Aqueles fariseus, aqueles religiosos querendo uma resposta, e ao mesmo tempo uma multidão que, né, ávida por ver aquele castigo, né? E você se coloca ali no meio dessa situação e recebe a função de juiz. Sim, qual o seu veredito? O que você faria? Né? E aí Jesus tem aquela atitude, né? Jesus tem atitude, ele chega com algumas palavras, ele simplesmente diz assim, sim, quem não tiver pecado que joga a primeira pedra. Será que nós teríamos uma postura assim? Né? Então, é por isso que nós temos que pensar, né, como templo do Espírito Santo que somos, como tendo o desejo de buscar ao Senhor a cada dia, né, de entender a sua palavra, a sua vontade em nossa vida, né, nós temos que procurar permitir que o Senhor direcione a nossa vida e pensar como Jesus faria, né? Que postura eu teria diante dessa situação e tantas outras situações. Nós temos vivenciado nossa sociedade muitos temas atuais, muitas coisas que estão sendo trazidas à tona, não é? E a gente precisa ter uma postura, ter uma posição diante dessas coisas todas, né? Assuntos da modernidade que deixam a gente assim meio, né? E aí, o que é que a gente faz? Como é que a gente responde? Mas, se pensarmos assim, se pensarmos em fazer o que Jesus faria, nós estamos sim cumprindo nosso objetivo, que é prosseguir para o alvo, não é isso? Conforme está lá em Filipenses 3,14, que diz assim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Né? Prosseguimos para o alvo é Jesus Cristo. Então temos que prosseguir nessa intenção de de ter o Senhor como espelho